Jerusalém, ano de 1119. A cidade, capturada pelos cristãos na primeira cruzada 20 anos antes, era um lugar de contrastes. Enquanto os nobres celebravam a vitória em seus palácios, os arredores da cidade eram um cenário de horror. Milhares de peregrinos cruzavam a Europa a pé para rezar no Santo Sepulcro. Mas as estradas da Judéia eram controladas por bandidos e milícias que não aceitavam a presença estrangeira. Homens, mulheres e crianças eram massacrados às centenas, seus corpos deixados sob o sol do deserto. Foi nesse cenário de caos que um cavaleiro francês, Hugo de Payens, e mais 8 companheiros tomaram uma decisão sem volta. Eles se apresentaram ao rei de Jerusalém com uma proposta ousada. Eles não queriam terras, não queriam impostos e não queriam glória. Eles queriam apenas o direito de servir como uma escolta armada para os pobres e indefesos. O rei Balduíno II aceitou a oferta. Como sede para esse pequeno grupo, ele cedeu uma ala do seu próprio palácio, localizado onde hoje fica a Mesquita de Al-Aqsa, mas que os cruzados acreditavam ser o local exato do Templo de Salomão. Ali, entre pedras milenares e segredos soterrados, nasceram os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. No início, eles eram tão pobres que dependiam de esmolas para comer. O selo original da ordem mostrava 2 cavaleiros montados em um único cavalo, um símbolo da humildade e da falta de recursos que marcou os primeiros anos da Irmandade. Mas o destino desses 9 homens mudaria em 1129. Um homem chamado Bernardo de Claraval, o monge mais influente da Europa, decidiu dar o seu apoio total ao grupo. Ele escreveu um documento que mudaria as leis da Igreja. Os templários seriam os primeiros monges guerreiros. Até então, a Igreja proibia que homens de Deus derramassem sangue. Bernardo mudou isso, dizendo que matar um inimigo da fé não era um pecado, mas um ato de serviço a Deus. Com essa bênção, a ordem recebeu a aprovação oficial do Papa. A partir desse momento, os templários deixaram de ser apenas 9 cavaleiros mendigos para se tornarem uma instituição oficial. Eles receberam o direito de usar o manto branco, que simbolizava a pureza da alma, e mais tarde a cruz vermelha, que simbolizava o sangue que estavam dispostos a derramar. As doações começaram a chegar de todos os cantos da Europa: castelos, fazendas, cavalos e ouro. Os templários não eram mais apenas uma guarda de estrada. Eles estavam prestes a se tornar o exército mais poderoso que o mundo já tinha visto. Com a aprovação do Papa, a Ordem dos Templários deixou de ser um pequeno grupo de cavaleiros para se tornar uma máquina de guerra e finanças sem igual. Mas para entender como eles dominaram o mundo medieval, é preciso entender como eles funcionavam por dentro. A vida de um templário era regida por 72 regras rigorosas. Eles não eram apenas soldados, eram monges. Eles faziam votos de castidade, obediência e pobreza. Nenhum cavaleiro podia possuir nada pessoalmente, nem mesmo uma bolsa de moedas ou uma carta de sua família. Tudo pertencia à ordem. Enquanto os exércitos dos reis eram formados por camponeses obrigados a lutar, os templários eram profissionais treinados em tempo integral. Eles foram a primeira força militar permanente da Europa desde a queda de Roma. O treinamento era exaustivo. Eles aprendiam a lutar em formação, a nunca recuar e, acima de tudo, a obedecer cegamente ao toque da trombeta. No campo de batalha, um grupo de apenas 10 templários era capaz de causar mais estrago do que 100 soldados comuns, devido à sua disciplina de ferro. Mas manter castelos e exércitos no deserto custava uma fortuna. Para sustentar a guerra na Terra Santa, os templários criaram uma rede logística que cruzava fronteiras. Eles possuíam cerca de 9.000 propriedades espalhadas pela Europa, entre fazendas, moinhos e portos. Foi nesse momento que eles inventaram o que hoje chamamos de banco. Como as estradas eram perigosas, eles criaram um sistema inteligente. Um nobre entregava seu ouro para os templários em Paris e recebia um papel assinado com códigos secretos. Ao chegar em Jerusalém, ele entregava esse papel e recebia o valor de volta. Esse sistema tornou a ordem imensamente rica. Eles passaram a emprestar dinheiro para imperadores e reis,
tornando-se os maiores credores do continente. Em menos de 100 anos, os cavaleiros que antes dividiam um único cavalo por falta de dinheiro, agora ditavam a economia do mundo conhecido. Eles estavam no auge, mas o excesso de poder e ouro começava a atrair olhos invejosos que preferiam vê-los mortos a ter que pagar o que lhes deviam. Enquanto o ouro se acumulava nos cofres da Europa, nas areias do Oriente, o cenário de guerra mudava drasticamente. Por quase 100 anos, os templários foram vistos como invencíveis, mas o mundo islâmico, que antes estava dividido em pequenas facções, encontrou um líder capaz de unir todas as suas forças: Saladino. Saladino não era apenas um guerreiro, mas um estrategista brilhante que entendia a maior fraqueza dos cavaleiros cristãos: a sede e o calor. Em julho do ano de 1187, essa fraqueza foi explorada de forma fatal na Batalha de Hattin. O exército cristão, incluindo o grosso das forças templárias, foi atraído para uma planície seca, longe de qualquer fonte de água. Sob um sol escaldante, os cavaleiros vestidos com pesadas cotas de malha e armaduras de metal começaram a desfalecer. Saladino ordenou que o mato seco ao redor deles fosse queimado, cercando os cristãos com fumaça e fogo. O que se seguiu foi um massacre. Os templários lutaram com um desespero heróico, mas a falta de água foi mais mortal do que as espadas inimigas. Após a vitória em Hattin, Saladino tomou uma decisão que mostrava o quanto ele temia e respeitava a ordem. Ele poupou a maioria dos soldados comuns, mas ordenou que cada templário capturado fosse executado. Ele sabia que, enquanto um único cavaleiro do templo estivesse vivo, a guerra nunca terminaria, pois eles nunca aceitariam a derrota. Poucos meses depois, a própria cidade de Jerusalém, o coração da ordem, foi conquistada por Saladino. Para os templários, perder a sede construída sobre o Templo de Salomão foi um golpe moral devastador. Eles foram forçados a recuar para a cidade de Acre, no litoral, onde construíram fortalezas ainda maiores, na esperança de um dia reconquistar o que haviam perdido. Mas as cruzadas estavam perdendo força na Europa. O entusiasmo religioso de antes estava sendo substituído por interesses políticos e econômicos locais. Os templários passaram o século seguinte lutando uma guerra de resistência, defendendo cada palmo de terra com unhas e dentes, enquanto observavam, impotentes, o avanço das forças muçulmanas que, agora unidas, eram imparáveis. No ano de 1291, o último grande bastião cristão, a cidade de Acre, caiu após um cerco brutal. Os últimos templários lutaram até que as paredes de sua própria fortaleza desabassem sobre eles. Com a queda de Acre, os cristãos foram expulsos definitivamente da Terra Santa. A ordem, criada para proteger os caminhos de Jerusalém, agora não tinha mais caminhos para proteger. Eles retornaram para a Europa com seus navios e seus tesouros, mas sem a sua missão original. Eles eram um exército de elite sem uma guerra e um banco bilionário sem o apoio do solo sagrado. A sombra da traição começava a crescer nos corredores dos palácios europeus. No início do século XIV, os templários viviam um momento estranho. Eles eram donos de terras, castelos e uma frota de navios que dominava o mar Mediterrâneo, mas sua razão de existir havia desaparecido com a perda da Terra Santa. Em Paris, a sede da ordem era uma fortaleza tão poderosa que o próprio rei da França, Filipe, o Belo, buscou refúgio lá durante uma revolta popular. Filipe era um homem frio e calculista. Seu reino estava quebrado financeiramente, após guerras sucessivas contra a Inglaterra e Flandres. Ele devia quantias astronômicas aos templários. Para o rei, havia apenas duas saídas: pagar o que devia ou destruir quem o cobrava. Ele escolheu a segunda. Filipe começou a espalhar rumores terríveis. Usando espiões e ex-membros expulsos da ordem, ele fabricou acusações de que os templários, em suas reuniões secretas, renegavam a Cristo, cuspiam na cruz e praticavam rituais obscuros. Era uma jogada mestre. Ao acusá-los de heresia, o rei transformava uma dívida financeira em uma questão de fé, forçando o Papa a tomar uma atitude.
Na madrugada de 13 de outubro de 1307, o plano foi executado com precisão militar. Em todo o reino da França, ordens seladas foram abertas simultaneamente. Milhares de cavaleiros, sargentos e irmãos leigos foram presos em suas camas. O choque foi total. Homens que eram considerados os defensores da cristandade foram jogados em masmorras úmidas e escuras. O Papa Clemente V, que devia seu cargo à influência do rei francês, tentou hesitar, mas Filipe o pressionou com ameaças de dividir a igreja. Nas prisões, os templários foram submetidos a torturas brutais. Muitos eram velhos guerreiros que haviam sobrevivido a batalhas no deserto, mas não resistiram ao ferro em brasa e ao cavalete. Sob agonia extrema, eles confessaram qualquer crime que os inquisidores pedissem. Essas confissões forçadas foram usadas como prova definitiva. Em 1312, durante o Concílio de Vienne, a Ordem do Templo foi formalmente extinta. O Papa não os condenou por crimes provados, mas dissolveu a ordem por decreto para evitar mais escândalos. O imenso patrimônio dos templários foi, em teoria, transferido para outra ordem, mas grande parte do ouro e das terras acabou nas mãos da coroa francesa. O ato final dessa tragédia ocorreu em março de 1314. O último grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, que estava preso há 7 anos, foi levado a uma plataforma montada em uma ilha no rio Sena, em frente à Catedral de Notre-Dame. Ele teve a chance de confirmar suas confissões para salvar a vida, mas em um último gesto de coragem, ele as retirou todas, declarando que a ordem era pura e que ele só havia mentido para parar a dor da tortura. Filipe, o Belo, furioso, ordenou que ele fosse queimado vivo naquela mesma tarde. Enquanto as chamas subiam, dizem as crônicas da época que de Molay lançou um desafio final, intimando o rei e o Papa a comparecerem perante o Tribunal de Deus em menos de 1 ano. O Papa Clemente morreu apenas 30 dias depois. O rei Filipe morreu em um acidente de caça 7 meses depois. A Ordem dos Templários havia sido apagada dos mapas, mas aquele incêndio no rio Sena acendeu uma lenda que atravessaria os séculos. O que aconteceu com o tesouro que não foi encontrado? Para onde foram os navios que fugiram na noite das prisões? Perguntas que até hoje, mais de 700 anos depois, continuam sem resposta.